E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo? Que bom! Vamos continuar com o estudo do livro Educação Física e Esportes, Perspectivas para o Século XXI, organizado por Wagner Way Moreira. Então agora nós vamos para a terceira parte, Perspectivas na Motricidade. Beleza? Então bora lá! O primeiro texto dessa terceira parte é Motricidade Humana, um paradigma emergente, escrito por Manuel Sérgio Vieira e Cunha. Uma pessoa só. Vamos lá? O ser humano é um ser aberto à transcendência, e a motricidade humana é o desenvolvimento provocado pelo estímulo em direção a essa transcendência, que pode se revelar no movimento, como também na meditação transcendental. E por isso, talvez a educação física seja não só uma educação para e pelo movimento, mas também uma educação para o não movimento. Podemos elencar algumas epistemes, verdades científicas, que possibilita e anuncia a ideia que temos por ciência da motricidade humana. Revolução Industrial Inglesa, de onde vêm os fundamentos materiais do império da técnica atual. A Revolução Mental tá escrito aí, que tira a teologia do centro e busca as leis reais das condutas dos homens. A Revolução Política Francesa, fomentadora do princípio da liberdade. As descobertas e os estudos no âmbito da anatomofisiologia, que teorizou a ginástica sem fins terapêuticos. A Revolução Nietzschiana de Zaratustra, com elevação do corpo e valorização da estética. A Revolução Freudiana, onde o corpo tem papel relevante na reflexão antropológica. Aumento da expectativa de vida por conta de progressos nas políticas médico-sanitárias. Os tempos livres, onde a motricidade adquire formas na recreação e no espetáculo. O consumismo, com a publicidade criando a ilusão de felicidade imediata ao alcance de todos. O corpo vivido e as contribuições da fenomenologia e da hermenêutica. Aumento de instalações sociodesportivas. A aceitação da educação motora como parte integrante do ato educativo. E a medicina preventiva e curativa, que encontra amparo na motricidade terapêutica. E assim nasce uma nova antropologia, onde o homem volta-se para si mesmo e descobre-se como um ser complexo e marcadamente cultural. O movimento humano é intencional para o mais ser e o seu movimento não cessa, justamente por conta de seu anseio por plenitude. Enfim, o sentido da motricidade é justificado quando o homem passa a perceber que o sentido da vida consiste na passagem do ser ao dever ser. Pode-se dizer, no entanto, que a motricidade humana constituiu uma nova ciência do homem. É possível falar de um processo de construção teórico estritamente demonstrativo da ciência da motricidade humana? Devemos partir da complexidade constitutiva do homem, tendo em conta, dessa forma, a pluralidade incontável de estruturas envolvidas em cada questão. Só é possível conhecer o homem com um fundo de relação com a corporeidade e a motricidade. Então, por ser complexo, fica inviável enunciar os objetivos e as constantes tendências aplicáveis aos diversos fenômenos das condutas motoras, partindo do princípio de que o homem e o mundo são perfeitamente imprevisíveis. A atividade essencial da ciência é o pensamento, originado pela percepção criativa e expresso pelo jogo, gerando um conhecimento provisório, maleável, que não se acumula indefinidamente. É um processo contínuo de mudança. Quando o conhecimento se depara com contradições, é preciso voltar atrás, no nível da percepção criativa e do jogo, para, assim, transformar o conhecimento existente. Fora desse ciclo de atividade, o conhecimento não tem nenhum significado. Ainda assim, é importante falar das constantes tendências, tendo como pressuposto o corte epistemológico ou o novo paradigma. Surge, então, uma nova linguagem que se distingue da linguagem científica, mas que é coerente como resposta científica às exigências do tempo presente. Dessa forma, estamos diante de um verdadeiro glossário. Desenvolvimento e adaptação motora, psicomotricidade, gerontomotricidade, ludomotricidade, ergonomotricidade, cinesioterapia, ciência do movimento humano, conduta motora e outros. Existem algumas leis que interferem na criação e na expressão do comportamento motor. Lei do reflexo. Em todo comportamento motor, não é possível apagar as coordenadas de espaço, tempo e cultura e que se gerou. Lei do gênero. As condutas motoras possuem o seu campo específico e não outros, condutas que, mesmo distintas, fazem parte do mundo da corporeidade ou da motricidade. Lei do gênio. As condutas motoras são reflexos e também projeto, por conta da subjetividade da pessoa.
A grande mensagem da ciência da motricidade se resume em poucas palavras. Nunca a vigência de um dualismo se saudou pelo reconhecimento da eminente dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, sempre esteve na raiz de suas mais lamentáveis derrotas. Será preciso invocar o dualismo cartesiano ou será necessário procurar a origem das enfermidades, quer no nível fisiológico, quer no nível do mundo exterior, esquecendo-se do psicológico e do espiritual? A educação física visava ao desenvolvimento das faculdades físicas dos indivíduos. Já a ciência da motricidade humana em tudo faz referência ao corpo. Corpo lúcido, corpo cultura, corpo emoção, corpo produtivo, etc. Sendo assim, as faculdades de motricidade humana devem preparar licenciados e não ministrar cursos abreviados e aligeirados para profissões de segunda ordem, disfarçando o oportunismo, a ignorância, o nivelamento por baixo. Mas essas faculdades também não podem se limitar à formação de pessoal docente. É preciso cobrir outros domínios, tais como a investigação, a organização e o treino, no desporto, na dança, na ergonomia, na educação especial e reabilitação, no lazer e na recreação e na educação infantil. No paradigma emergente, a educação física é a pré-ciência da ciência da motricidade humana. Esse novo paradigma busca a dissolução do paradigma cartesiano, onde se cravou um poço intransponível entre o ser e o pensar. Não é pensando que somos, mas é sendo que pensamos. A motricidade humana deve ser vista como um novo espaço de reflexão. É inegável a contribuição dos trabalhos científicos ao longo dos anos, mas para a constituição dessa área como ciência do homem ou social autônoma, significa que, nela, a investigação passará a ser, ao mesmo tempo, física, biológica e antropossociológica, e tendo em conta a hereditariedade genética, a herança cultural e os acontecimentos e as eventualidades. É na motricidade que se manifesta mais claramente a intencionalidade do corpo como intencionalidade original, com um eu posso. Enfim, a educação física deve estudar o movimento do homem depois de ter compreendido o homem em movimento. Bom, esse foi o primeiro texto da parte 3. Agora nós vamos para o segundo texto da terceira parte. Métodos de confinamento e engorda, como fazer render mais porcos, galinhas, crianças. Texto de João Batista Freire. Então vamos lá. Muitos animais, quando confinados, apresentam bons dados de produtividade e economia. Muitos homens acabaram com os latifúndios e dividiram as terras, pois pessoas com menos terras é igual a menos miséria. Tudo se dividia, tudo se procriava. Essa visão se estendeu para as escolas, mas, nesse caso, com crianças. Ao longo do tempo, percebeu-se que o ser humano tende mais ao servilismo do que à liderança. Nas escolas, aprende-se melhor o hábito de sentar do que o de refletir. E é nessas instituições que se instalou o panóptico de Bentham, um constante controle e uma constante vigília. Nela, as transgressões são extremamente repreendidas, mesmo que, por certas vezes, transgredir possa parecer um sintoma positivo de reação, a autonomia. Falando em transgressão e construção de regras, no jogo infantil, a construção de regras não pode ser a panaceia de uma democracia de fachada. Essa construção de regras deve ser feita com a autonomia de poder transgredi-la. E não é uma transgressão desonesta, fruto de falta de caráter, pois essa atribuição é dada mais ao incorrigível moralismo que possuímos e à tarefa de bem servir ao poder que, consciente ou inconscientemente, representamos. Esse tipo de conduta faz parte de um projeto de controle. Controle este que se dá através da usurpação da individualidade e da imobilidade. Os corpos no sistema escolar precisam ser controlados, caso contrário, as ideias não podem ser controladas. Ideias e ações corporais são a mesma coisa e, se quiser controlar as ideias, basta controlar os corpos. A educação física foi muito importante para esse fim. Homens rígidos, de têmpera e coragem, formados por uma ginástica rígida, hipercorrigida, biologizante, voltada para o autoritarismo. A racionalização dos gestos na educação física garante mão de obra cívica, que busca desaparecer com o individualismo. É por isso que a educação física não tem importância nas escolas, e ela não incomodará enquanto mantiver como paradigma o estereótipo militar e o palavrório inócuo e alérgico a práticas. Mas será fortemente incomodada quando aprender a praticar a liberdade dos corpos. Quem vai à escola não aprende nada, porque o ensino é voltado para crianças ideais e não reais. Criança ri, corre, chuta, faz barulho, perturba, é perversa, bondosa, amorosa, maldosa. Que pedagogia se dirige a essa criança? Talvez uma pedagogia que ainda está nascendo, em parte, na educação física. A motricidade humana, bem defendida e divulgada pelo professor Manuel Sérgio, rejeita a ideia de simplificação.
de determinação, de previsibilidade. Adota a ideia do complexo, do caos, da incerteza. Do ponto de vista da motricidade, não se pode referir a pernas que correm, mas a pessoas correndo, rodeados de cultura, num certo momento histórico. A atenção não se volta apenas ao sujeito que chuta, ou à bola em si, mas deve se voltar para a ação de chutar, que não pertence nem ao sujeito, nem à bola. Essa ação pertence àquele momento histórico, e dessa forma estaremos nos dirigindo simultaneamente ao sujeito que chuta e à bola. A palavra-chave, nesse caso, é interação. Quando investigamos o fenômeno da motricidade humana, estamos descrevendo a face do gesto, descrevemos o visível, que traz consigo tudo aquilo que não se vê. A tarefa das crianças pequenas é aprender a simbolizar, pois o mundo só cabe dentro de nós através dos símbolos. E quanto mais necessárias a nós, mais precisam ser simbolizadas. Pai, mãe, família, casa, relações, sentimentos, objetos. Mas essa tarefa de internalização não acontece de modo automático. Ela precisa de intermediários. No caso da criança, o jogo. Do simples brinquedinho de colocar o dedo ou o paninho na boca até o jogo complexo de construção de regras da atividade coletiva. O gesto humano não é um gesto qualquer, é um gesto cheio de símbolo, de história, de cultura, é a chamada motricidade humana. Enfim, criança não confinada também aprende. Crianças não confinadas precisam de professor e de orientação. Outras aprendizagens, outros professores, outras orientações. Pois bem, terminamos essa terceira parte. Agora nós vamos para a quarta parte, que trata das perspectivas no esporte. Mas não agora. Agora nós vamos dar uma pausa, descansar um pouco, recuperar as energias e depois continuaremos o estudo do livro Educação Física e Esportes, Perspectivas para o século XXI, organizado por Wagner Way Moreira. Maravilha? Valeu e até o próximo estudo.